O fisiologista Andy Galpin diz que é preciso uma disponibilidade emocional para determinados tipos de treino, nomeadamente aqueles que são de estimulação neural. O treino de estimulação neural é um treino que visa a preparação do corpo para os ganhos de força. Só que o treino é tão intenso, tão duro, tão difícil, que se emocionalmente não estiveres predisposto para essa intensidade, ele sugere, e eu concordo, que é melhor optar por outra coisa. E porque tentar levar avante um treino de estimulação neural, quando não estás com aquela disposição para sofrer até ao final de cada uma das repetições, é perder tempo e perder um treino, porque vais acabar por não ter os benefícios que é suposto o treino dar-te e vais-te sentir duplamente mal. Primeiro porque estás a passar por um sofrimento que naquele momento não estás simplesmente disposto a passar por ele, e depois porque não vais ter os ganhos que eram supostos. Portanto, o melhor é mesmo passar para o tipo de treino. Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Pedro, sou treinador profissional de ciclismo e bike fitter. Isto é o Projeto Pedal e hoje vamos falar um bocadinho de como é que eu desenho os treinos. É isso, hoje vamos falar mesmo de treino daquele treino duro, ou não tanto, porque hoje fomos à nata, porque eu não estava predisposto emocionalmente para fazer o meu treino de estimulação neural e portanto fui à nata fazer outro tipo de treino. Vamos para mais um vídeo. Eu ficas com a carrinha, deixo lá a carrinha, o Rafael orienta, digo-te aqui o que eu acho que é preciso fazer. Eu e o Kevin tivemos a fazer a parte de cima. Opa, eu ia dizer fazer a parte de baixo, que aquilo está mesmo... Não tem casa, claro. Santiago, pela costa, bom caminho. Bom caminho. Acabamos de nos cruzar com aqui mais dois turistas não, peregrinos ou bicigrinos. Vão fazer o caminho de Santiago pela costa. Acabamos de nos cruzar também com um grupo muito grande de espanhóis que estão a fazer exatamente o mesmo. Estava a conversar um bocadinho com eles. Eles estavam a dizer que estavam a fazer, arrancando de Lisboa, com o objetivo de fazer o caminho de Santiago em 7 dias. Dormiram em Ovar e hoje vão dormir em Viana do Castelo. Estamos a conversar um bocadinho sobre isso. Muito engraçado esta dinâmica da bicicleta, que a bicicleta tirou as pessoas da mesa dos cafés, dos maus vícios. Eu francamente não sei o que é que era mais barato, se passar o tempo na mesa de um café a beber cerveja e a criar barriga, se a virar para o ciclismo, porque eu acho que o álcool é mais barato que o ciclismo. Francamente agora fica na dúvida. Quando nós falamos de treino, na verdade estamos a falar de uma coisa extremamente complexa e que é preciso tentar decompor em coisas muito simples para nós começarmos a trabalhar. Nós podemos começar pelas que são as 3 grandes macros do treino, que é o exercício físico, a alimentação e o descanso. Ainda há uma quarta que eu coloco num diagrama que eu criei e que eu chamo atitude e resistência emocional, porque nas 3 macros do treino nós não falamos na questão psicológica e emocional, mas eu acho que essa é a 4ª grande macro que dá origem às outras todas. Se subtrairmos uma destas 4 macros, a 4ª que eu adicionei, nós não temos treino sequer. Mas tentar pôr-vos na minha cabeça como é que eu planeio, como é que eu desenho um plano de treino. É que aqui atrasado numa das voltas, num dos treinos com um dos meus alunos, um deles, apesar de ter apenas 16 anos, extremamente inteligente, excelentes notas na escola, excelente em tudo,
apesar de ser muito bom em tudo, naquilo que são os padrões da escola atuais, ele próprio queixava-se de algumas dificuldades que tinha e como o método de ensino nas escolas está desajustado daquilo que é a necessidade e aquilo que é a realidade contemporânea. E isto é importante para vocês perceberem o conceito do treino. Vocês imaginem, por exemplo, que na selva são reunidos todos os animais e o padrão de inteligência é subir às árvores. O elefante vai ser um inútil, vai ser um estúpido da selva. E então alguém na selva vai se virar para o elefante e vai dizer: tu vais ter que treinar muito a subida às árvores até seres tão bom como o macaco. E o elefante vai passar uma vida inteira a tentar ser bom a subir às árvores. Ele nunca será. Ele será apenas medíocre, na melhor das hipóteses. Porque nós temos capacidades diferentes para realizar as mesmas tarefas e não conseguimos realizar as mesmas tarefas com o mesmo grau de qualidade. Precisamente por causa disto, nós temos características físicas, até mesmo intelectuais, diferentes. O que acontece é que nós somos ensinados da mesma forma. Em vez de, nas escolas, atualmente, isto vai ser comum, dizem-te assim: tu és mau a matemática, portanto tu tens que estudar muito matemática. Eu não concordo de todo com isto. Eu acho que é muito mais eficiente nós percebermos em que é que a pessoa é bom ou em que é que a pessoa está extremamente motivada para estudar e trabalharmos isso. Em vez de trabalharmos as pessoas para serem medíocres em algo, nós podemos e devemos trabalhar as pessoas para serem excepcionais em alguma coisa, e para isso é preciso perceber quais são os potenciais, ou seja, para que é que a pessoa tem realmente jeito e para que é que a pessoa está extremamente motivado. Daí a questão que eu falava há pouco dos macros e daquilo que eu faço à volta, que é a questão da atitude e da resistência, da resiliência emocional. Isso é muito importante. E no desporto acontece exatamente a mesma coisa. Temos tendência, ou há treinadores que têm a tendência para trabalhar aquilo em que o atleta é mau, naquilo em que o atleta é medíocre, quando se nós trabalharmos aquilo em que o atleta é muito bom e se o tornarmos absolutamente excelente naquilo, na maior parte dos casos, o facto de ele ser excelente em alguma coisa vai cobrir alguma falha que ele tenha noutra coisa, onde por muito tempo que ele trabalhasse aquilo, não havia motivação, havia apenas depressão, chatice, aborrecimento para trabalhar aquilo e o treino não ia ser produtivo. Da mesma forma que eu hoje tinha que fazer um determinado trabalho e eu sei que eu não estava com o perfil psicológico para fazer aquele tipo de trabalho e, portanto, o trabalho não ia ser eficiente e, portanto, preferi fazer outra coisa. É preferível manter-nos motivados do que fazermos alguma coisa que não nos motiva de todos e que, em muitos casos, vai começar a tirar-nos a vontade para nós estarmos naquilo, onde se calhar até tínhamos lugar, onde muitas vezes temos lugar, só que somos mal orientados. E como é que eu faço o transfer disto para o planeamento do treino? No planeamento do treino nós temos que ter em conta então muita coisa. Nós temos que ter em conta aquilo que é a força máxima, a força resistente, velocidade, técnicas, muita coisa. Quando eu estou a desenhar um plano de treino, eu tento perceber aquilo em que o atleta realmente é bom ou aquilo em que ele acha que é bom, perceber aquilo em que ele acha que é mau e perceber aquilo em que ele já desenvolveu algum tipo de trabalho e avaliar tudo isso. E depois, a partir daí, vamos perceber quanto tempo é que eu tenho até ao objetivo. Há pessoas que me procuram com apenas 12 semanas para fazer um objetivo qualquer, há pessoas que me procuram com 1 ano, há pessoas que me procuram com 2 anos e há, por exemplo, ciclos olímpicos, onde nós temos 4 anos para trabalhar algo. Eu não vou dizer que uns são mais fáceis do que outros, porque se calhar trabalhar alguém para um objetivo muito próximo, que é, por exemplo, 12 semanas, acaba por ser mais fácil do que trabalhar alguém para um objetivo que se encontra a 4 anos de distância, que é muita coisa. Mantermos um foco, a tal questão emocional sempre, num processo de 4 anos, é difícil. E por isso é importante, quando estamos a trabalhar a longo prazo, nós criamos objetivos intercalares, que é para podermos ir avaliando e usufruindo, no fundo, do trabalho que nós estamos a fazer. Perceber que devagarinho nós estamos a crescer, perceber que cada passo é um degrau para o sucesso, perceber que cada prova é um degrau para o sucesso, para aquilo que nós queremos chegar longe. Mas voltamos à base. Vamos imaginar que me dão 6 meses para eu trabalhar para um determinado objetivo. Eu tenho que caracterizar aquele objetivo, saber o que é preciso para que alguém alcance o sucesso naquele objetivo. Se for, por exemplo, uma prova de estrada, ele não tem que ser tecnicamente tão bom na destreza, na bicicleta. Se for para BTT, já é diferente. Se for para downhill, então é muito diferente.
E isto vai fazer com que nós tenhamos que começar a dividir aquele tempo que nós temos em pequenos blocos de treino. Obviamente que aquele trabalho que nós começamos logo por treinar de início é um bloco de força resistente, ou aquilo que tu chamas de endurance, de resistência. Esse, nos desportos de endurance, é sempre o primeiro bloco. E depois, a partir daí, nós vamos começar a ver que tempo é que resta para nós trabalharmos o que é possível até à data. E vai haver sempre coisas que poderão vir a sobrar, que não há tempo para trabalhar. E tu dizes assim, mas se não há tempo para trabalhar, porque não encurtas no outro? Porque a base é sempre mais importante. Podemos não ter tempo para trabalhar a força, mas nós não podemos tirar tempo à parte da resistência para trabalhar a força. Há duas coisas que são fundamentais. Portanto, se for uma prova de BTT, não te adianta ter muita resistência e ter muita força se depois não tens técnica nenhuma na bicicleta. Vais perder tudo na parte técnica. E quando nós desenhamos um plano de treino, um calendário, nós temos que ter isto em conta. É extremamente complexo. Eu tento reduzir as coisas à parte mais simples e tento explicar aqui as coisas de forma simples, mas nós temos que ter isto tudo na mesma panela e depois começar a separar. É quase como alguém traz-nos um conjunto de legos no mesmo saco e nós começamos por separar primeiro por cores, que é a parte mais fácil, e depois das cores começamos a separar por tipo de peças para construir a peça que nós queremos construir no final. E embora talvez no final nós não consigamos desenhar na perfeição uma nave da Star Wars, mas se nós conseguirmos construir o essencial, o aspecto essencial, tu és capaz de olhar para ela e identificar, isso poderá vir a ser uma nave da Star Wars. E se calhar mas é mais importante tu conseguires identificar aquilo que possa vir a ser, significa que nós construímos bem a base, do que tentares começar pelas asas e depois aplicar só duas placas. E eu olho para as placas e digo, isso pode ser um navio, pode ser as asas de um avião, pode ser a base de um edifício, mas eu não identifico que é uma nave da Star Wars. Eu acho que não consigo simplificar mais isto. Como é que eu construo um plano de treino? Percebo as potencialidades do atleta para aquilo que é o objetivo, tento perceber aquilo em que realmente ele já é bom e aquilo que ele realmente gosta de trabalhar, e procuro fazer com que as pessoas sejam excelentes naquilo que já são bons, porque eu acredito que isso vai cobrir um bocadinho daquilo que são as falhas. Se nós começamos a perder tempo naquilo que são as falhas, dificilmente nós temos tempo para trabalhar aquilo que somos verdadeiramente bons e que podemos ser excelentes, e estamos a criar coisas medíocres em vez de criarmos a excelência. E eu acredito na excelência. Isto e isto está escrito aqui na carrinha, não é uma frase para a ação, descreve uma atitude, we play to win, ou então, como dizia Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, põe tudo quanto és, no mínimo que fazes. É uma atitude, procura descrever uma atitude, uma forma de ação, que é quando nós vamos fazer alguma coisa, já que estamos lá para fazer, então temos que dar tudo que temos. John Wooden, que é o autor desta frase, dizia que não queria que as pessoas tivessem dúvidas. Quando ele entrava em campo com as suas equipas, ele entrava para ganhar. Mesmo que o resultado não fosse esse, mesmo que o resultado no mostrador, no marcador, no final, fosse eles terem perdido, que não houvesse margem para dúvida, que os atletas dele tinham dado o litro e tinham jogado para ganhar. O que realmente interessa é a atitude que faz o resultado e não é o resultado que faz a atitude. As pessoas que vivem do resultado fazer a atitude, por norma, duram pouco tempo ou investem pouco tempo, porque se formos ver a carreira de qualquer atleta, e nós percebermos a quantidade de jogos em que ele participou e a quantidade de jogos que ele ganhou, nós vamos ver que a vida de um atleta foi passada a perder, se quisermos ver nessa perspectiva. Ele ganhou o que ganhou porque ele acreditou que podia sempre ter algo diferente, e foi a atitude que realmente fez a diferença. Porque qualquer atleta perdeu sempre, mais vezes do que aquelas que ganhou. E se ele estivesse dependente só de ganhar para continuar a ganhar, então eles tinham desistido da carreira há muito, muito tempo e não tinham ganho aquilo que realmente vieram depois a ganhar e fazer a história e marcar a história como muitos atletas marcaram, sejam eles quais forem. Por isso é que eu batalho tanto e insisto tanto
que a parte emocional é tão ou mais importante do que tudo o resto. Por isso é que eu tenho isto no meu equipamento, por isso é que eu tenho isto na minha carrinha, para que não haja margem de dúvida daquilo que eu faço para ser o melhor. Eu provavelmente vou morrer a tentar ser o melhor, não quer dizer que algum dia eu seja, e eu sei que não sou, há sempre pessoas acima de mim, e ainda bem, porque o objetivo é perseguir esse sucesso, não é perseguir ninguém, é basear-me naqueles que alcançaram um sucesso, perceber aquela que foi a atitude das pessoas que alcançaram um sucesso, e passar isso para os meus atletas, passar isso para as pessoas que passam por mim, e as pessoas perceberem que o grande macro de um plano de treino que gere todos os outros é a atitude. Eu, na verdade, perdi a conta ao número de vezes que já fiz este trajeto aqui da linha do comboio, assim como eu não faço ideia quantas vezes é que já desci as escadas do Carolina Michaelis, até porque eu morei no Carvalhido, deixa-me cá fazer contas assim de cabeça, 7 anos, meus pais ainda hoje moram no Carvalhido, e aquilo fazia sempre parte das minhas descidas, às vezes que eu passava tardes com uns amigos, só a descer as escadas, pode parecer parvo, mas epá, quando tens 13, 14 anos faz parte e acabas por tornar-te muito bom a fazer alguma coisa que repetes que és capaz de fazer quase de olhos fechados. Não é que haja dificuldade, mas eu quase conheço as pedrinhas todas aqui da linha do comboio, que faz com que eu ainda não tenha partido os dentes. E com os dentes todos para já, eu me despeço. Eu volto no próximo vídeo. Fiquem bem. Grande abraço.